Oi, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos então corrigir as atividades de matemática de hoje. As atividades foram atividades de revisão do que estudamos, né? De medidas e de comparações e cálculos também, de adição e subtração. Vamos lá? Número 1. Pegue a sua folha, ou então acompanhe no computador ou a resposta do seu caderno também. Número 1. Neste bimestre, vimos que existem muitos tipos de medidas, de tempo, de comprimento, de massa e de capacidade. Observe as imagens e marque a alternativa que representa-as. Essas duas imagens. Letra A, tempo e capacidade. Letra B, massa e comprimento. Letra C, comprimento e capacidade? Qual será? Se você marcou comprimento e capacidade, você está certíssimo, criança. Comprimento, olha só, aqui está em metros e aqui em centímetros. As duas aqui mulheres, né? A criança e a mulher. E aqui a medida de litro, nós aprendemos que é a medida de capacidade. Então, número 1, resposta certa, letra C. Se você marcou letra C, pode fazer aí um certo, tá bom? Assim como o meu. No seu caderno também. Número 2, as medidas de tananã são aquelas que usamos para calcular o peso do nosso corpo, dos alimentos e dos objetos. Tananã. Marque a alternativa que completa a questão. As medidas de capacidade são aquelas que medem o peso? Ou as medidas de tempo medem o peso? Ou as medidas de massa? Novamente, letra C. Se vocês marcaram a letra C, certinho, podem fazer a correção. Letra C, massa. Número 3. Além do calendário, que outros instrumentos podem ser usados para medir o tempo? Letra A, relógio, ampulheta e trena. Letra B, fita métrica, relógio e cronômetro. Letra C, relógio, ampulheta e cronômetro. Novamente, a resposta certa é a C. Se você marcou relógio, ampulheta e cronômetro, está certíssimo. Esses são instrumentos que ajudam a medir o tempo. Então, 1, 2 e 3, as respostas certas são as alternativas C. Eu estou fazendo aqui um certo. Número 4. Além do tempo, medimos muitas outras coisas, como, por exemplo, o comprimento dos objetos e o tamanho deles. Para realizar essas medidas de comprimento, podemos usar diversos instrumentos ou até algumas partes do corpo. Sim, nós já vimos que um dos primeiros padrões de medida foram o polegar, o palmo e o pé. Mas está pedindo assim, marque a alternativa que tem os instrumentos mais adequados para medir o comprimento. Letra A, fita métrica, pé e calendário. Comprimento. Letra B, balança, passos e trena. O comprimento, balança. Letra C, fita métrica, palmo e trena. Sim, se você marcou a letra C novamente, correto. Letra C. Pode aí corrigir. Letra C. Os instrumentos para medir o comprimento, então, aqui da alternativa é fita métrica, palmo e trena. Número 5. Já estudamos que existem instrumentos específicos para medir grandezas. Sim, o que nós estudamos nesse bimestre. Por exemplo, medir o tempo é o relógio, a ampulheta. Medir a massa, que é o peso, muito utilizado, a balança. Agora, medidas de comprimento, quais são os padrões? A fita métrica, a trena, a fita. E medidas de capacidade, que é o litro, então são os recipientes, né? Os recipientes graduados são aqueles recipientes que têm, então, uma identificação, por exemplo, um copo de medida. Agora está assim, dizendo, observe os produtos. Marque a alternativa que contém os produtos que podemos utilizar as medidas de capacidade. Capacidade é litro ou mililitro. De capacidade, então,
que nós podemos medir a capacidade? Ovos, leite, água e suco. Nessa alternativa, ovos, podemos medir a capacidade de dentro do ovo? Não. Letra B, nós podemos medir o azeite, água, o leite e o suco? Será? E letra C, nós podemos medir a capacidade de dentro da cenoura, azeite, ovos e água? Da cenoura não, a cenoura é a massa, né? Então, a resposta certa do número 5 é a alternativa B. Nós podemos, então, medir a capacidade de azeite, leite, água e suco. Número 5, letra B. Agora, vocês vão, então, passar para o número 6. Observe as imagens abaixo e diga qual delas representa a medida de massa. A medida de massa é o peso. Letra C, o relógio. Letra B, esse copo é graduado com aqui os valores das medidas? Ou letra C, a balança? Qual então é a medida de massa? Se você marcou letra C, correto, a balança. Pode então fazer um certinho. E agora vocês vão conferir, então eu vou deixar aqui na tela as respostas dos cálculos de adição e subtração para vocês. Então, conferirem as respostas, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau, queridos!